Fala galera, tudo bem com vocês? Pod for Work está evoluindo cada dia mais, o Pod for Work está crescendo e nós queremos primeiramente agradecer você aí que está nos vendo nesse momento. Olha, dê o seu like, compartilha, curta a nossa postagem, comenta, dá uma força pra gente. Afinal, os conteúdos que nós levamos para você é conteúdo interessante, que sem dúvida vale muito a pena para você e para quem você conhece. Então, ó, compartilha para outras pessoas verem. Temos canal no Instagram, que está crescendo continuamente, vai lá e segue a gente. Temos canal no YouTube, temos canal também em várias outras redes sociais, tá? Então, são tantas, TikTok, tem a Spotify, então assim, tudo onde você quiser ver o Pod for Work ou ouvir, você tem essa opção, tá bom? Então hoje nós estamos aqui com um cara top. Esse cara é palestrante internacional. Esse cara é um businessman. Esse cara é sensacional. É desenvolvedor de várias empresas. Ele é sócio, como é que eu vou dizer assim, sem revelar quem o cara é. É um sócio parceiro aqui da gente e hoje nós estamos recebendo Alexandre Zoc. Cara, não faz sentido. Eu não sou convidado, porra. Eu fiquei pensando, onde é que esse cara quer chegar? Não, continua. Não entendi. Gente. Foi legal. Eu tô fazendo assim porque toda vez que a gente faz um anúncio de um convidado, é nessa pegada, é top. E aí eu não combinei isso com ele. Eu fiquei pensando, Tá mas vermelho. o cara tá me convidando pra ser um convidado no podcast. Eu fiquei, mas uma coisa eu falo pra vocês, ó, nessa câmera aqui, tudo que ele falou é verdade, tá? Realmente, desenvolvendo a carreira de palestrante internacional e as empresas e tudo mais, cara. Não faz sentido, né, irmão? Você viu algum momento que eu, tipo assim, eu começava a rir, aí eu falei, não, me veio uma coisa aqui. Era exatamente isso, eu tava vendo a cena e como que você ficaria. Eu fiquei sério pensando, tá bom, aí eu vou ter que apresentar ele como meu Vai lá, convidado, me então, apresenta agora. né? Manda ver. Cara, eu queria apresentar pra vocês um cara que eu gosto, que eu confio, um empresário de mais de 10 anos, construiu a empresa sozinho, o Grupo Abradex do Rio de Janeiro, há mais de 10 anos e agora expandido para os Estados Unidos também. É meu sócio no podcast, trabalha comigo em outras empresas. Esse cara tem muito conteúdo para dividir com vocês, para multiplicar com vocês. E é um cara que na jornada nós vamos crescer muito juntos. Bom, é o nosso amigo Douglas. E aí, galera, tudo bem? Obrigado, Ale. Agora sim ficou tudo certo. Eu te apresento, você me apresenta. Gente, brincadeiras à parte, nós estamos aqui hoje gravando esse episódio para falar da gente. Então, nada mais justo do que fazer uma apresentação à altura. Eu tenho que apresentar o meu amigo como sendo o master do negócio, assim como ele também. Então, Ale, desculpa a brincadeira, mas o objetivo principal foi esse, é te apresentar de uma forma que o público não te conhecia. Ah, deu certo, porque até eu fiquei. Cara, ele sabe realmente meu currículo, hein? Não, mas é bom, é bom. Acho que vai ser legal hoje, a gente vai conseguir passar muita informação, porque muitas vezes, né, Douglas, no podcast, porque assim, o que é o Pod for Work, né, se nós pararmos para pensar, são empresários falando com empresários. Uhum. Empresários bem-sucedidos no Brasil, que vieram para os Estados Unidos, empresários que estão na América, desenvolvendo um negócio na América. Nós somos empresários, né, Douglas? Então a gente usa o Pod for Work com o propósito de trazer informação de qualidade para o nosso ouvinte, nosso seguidor, e também conhecer um pouco mais da gente. Só que sempre nós estamos perguntando para os empresários as dores que muitas vezes a gente recebe no Pod for Work. Porque a gente recebe, pessoal, não sei se vocês têm ideia, mas nós recebemos muita pergunta, muitas dores das pessoas que querem vir para cá e muitas vezes não sabe como, né, Douglas? Exatamente. E assim, Ale, esse nosso momento aqui é para que a gente possa demonstrar quem somos nós, porque nós dois aqui gravando o Pod for Work não somos os caras que estavam ali com um passarinho na mão e falando, vamos gravar um podcast. Não. Eu tenho um gabarito, eu tenho uma história, eu tenho currículos, eu tenho diplomas, o Alexandre também. Então, assim, nós temos base para entrevistar e também para falar. Então, nada mais justo do que nós gravarmos um podcast nosso
nos apresentando. Então, Alê, para iniciar, eu gostaria de fazer uma pergunta e o público está ansioso de saber quem é o Alexandre Zoc, da onde veio, quanto tempo está nos Estados Unidos. Dá um feedback para a gente. Pô, legal, cara. Cara, o Alexandre Zoc, o mais conhecido como Alex aqui nos Estados Unidos, né? Eu cheguei nos Estados Unidos em 2014. Uma coisa que eu sempre gosto de frisar é que na minha vida, sempre, todos os sonhos que eu tive, Douglas, eu coloquei propósito nesse sonho. E trouxe sempre esse sonho para dentro da minha casa. Sempre apresentei para minha esposa qual é o sonho que eu tenho para minha vida. Porque muitas vezes ela também precisa ter esse sonho. A esposa ou a família, o irmão, o amigo, as pessoas que estão próximas a você têm que compartilhar esse mesmo sonho. Porque quando você tem a esposa ou a namorada, muitas vezes a namorada também, tem esse sonho compartilhado, você consegue ir mais longe. Então o Alex é um cara sonhador, né? Com uma visão empreendedora da vida e que morava no interior de Santa Catarina. Não sei se muitos conhecem Criciúma, né? Na época do Filipão, o Filipão foi técnico do Criciúma Esporte Clube, do Tigre, e lá para meados de 1900 e lá vai pedrada, ele foi o técnico do Criciúma. Então muitas vezes quando eu falo que eu sou de Criciúma, as pessoas lembram do futebol. Mas é uma cidade de 200 quilômetros de Florianópolis, estado de Santa Catarina. Cara, eu vim do interior mesmo, assim, né? Na época da década de 80, os nossos pais, você sabe, era uma situação que não tinha como hoje a informação que as pessoas têm. Então eu vim muito baseado, meu pai era representante comercial, era vendedor de plásticos, e ele sempre disse para mim, cara, filho, estuda, né? Estuda porque o estudo vai te trazer o futuro. Mas eu via também ele como um empreendedor. O meu pai sempre foi uma pessoa independente, assim, no sentido de empresa. Ele não era funcionário, ele tinha a cartela de clientes dele. E eu sempre gostei disso, sabe? Ver como ele agia com a venda. E aí, depois, apesar de ter visto isso, eu fui para a faculdade. Fui para a faculdade, me formei em veterinária. Muitos não sabem disso, me formei em veterinária. O que me deu a oportunidade de trabalhar na indústria farmacêutica. E aí da indústria farmacêutica eu fui traçando toda a minha carreira até chegar onde eu estou hoje. Mas não quero contar toda agora. Durante o episódio a gente vai falando. Mas dá um briefing sobre a tua vida também, Douglas. Conta um pouquinho da raiz para depois, no decorrer do episódio, a gente ir pegando alguns insights da nossa carreira, da nossa vida, até chegar no final do episódio. Perfeito, Alê. Bom, então, Douglas, nascido no Rio de Janeiro, num local chamado Nova Iguaçu. E o subúrbio do Rio de Janeiro, um local assim onde não tinha muita qualidade de vida, infraestrutura. E eu sou de Miguel Couto, né, que é indo interior do interior, ou seja, é bem mais afastado. Fui criado com o meu pai e com a esposa dele, minha madrasta. A minha mãe deixou eu e meu irmão com meu pai quando eu ainda era um bebê, tinha 1 ano de idade, meu irmão já tinha os seus 4 anos. E meu pai mecânico, sempre muito trabalhador, levava a gente às vezes para mexer no motor do carro. E a gente como criança, né, eu lembro de alguns episódios assim, eu e meu irmão ia trabalhar com ele, por exemplo, numa grande indústria que tem lá no Rio de Janeiro, chamada Granfino. Meu pai levava a gente para lá e a gente ficava lá ajudando meu pai lá, pegava a ferramenta, pegava uma peça, ajudava numa coisa ou outra. E eu sempre de olho nas pipas, porque lá na região tinha muita pipa, né? E meu pai sempre levava a gente no período das férias e não no período escolar. Então, quando a gente estava de férias, meu pai, vamos junto. E aí eu ficava lá olhando as pipas, doido para correr atrás, para brincar, e meu pai me chamando para trabalhar. Mas isso foi muito bom, porque eu vi nele exemplo de trabalho. Eu vi no meu pai exemplo de um homem trabalhador, guerreiro, que luta e que busca ter o melhor para sua família. E isso para mim hoje agregou um valor assim incomparável. Eu uma certa vez me conectei com um psicólogo e eu falando para ele algumas coisas da minha vida, ele falou: "Cara, você é a cópia do seu pai". Aí quando ele falou isso, me caiu uma ficha porque eu me analisei. E eu falei: "Cara, realmente, tudo o histórico de vida do meu pai, eu sou o exemplo do que ele era para mim". Enfim, no ano de 2010, eu
comecei a trabalhar numa loja de móveis. Então, assim, vim de um bairro muito pobre, sem muito recurso. Sempre estudei escola pública. Não fui o excelente aluno, mas sempre fui um cara articulado. Então, passava de série. E em 2010 eu comecei a trabalhar numa loja de móveis. E essa loja de móveis foi aonde eu aprendi a ser um profissional, um gestor de equipe, gestor de liderança. Eu consegui aprender nessa loja de imóveis assim o mundo business do negócio. E aí, em um determinado momento, não fiquei muito satisfeito com a empresa e eu pedi conta da empresa, porque eu entendi o seguinte ali: você é reconhecido como um bom profissional quando você pede conta e não é demitido. Porque muita gente entra em várias empresas e sai de várias empresas e vai achar o meu currículo bom pra caramba. 3 meses numa empresa, 8 meses na outra, 1 ano na outra. Às vezes, em 1 ano, 5 empresas diferentes. Isso, para mim, é um péssimo currículo. Para mim, o histórico bom é quando você tem muitos anos numa empresa e se você saiu, você pediu para sair, não foi demitido. Porque aí você mostra que a empresa não se adequava mais no seu padrão e não você no padrão da empresa. Então, eu pedi conta da empresa, fui estudar design de interiores. Hoje eu tenho a formação de design de interiores, eu sou formado em marketing digital também. Estou terminando agora engenharia civil, estou no último período. Então, o cara que sai do interior, filho de um mecânico, sem condição na vida assim de pagar uma faculdade, uma escola pública, hoje, ter esse gabarito que eu tenho, eu me orgulho muito disso, me esforcei bastante para chegar nisso aqui. E desenvolvi o Grupo Abradex, que daqui a pouco eu vou voltar a falar, repasso para você, perguntando o seguinte. Me conta o seguinte, quando você, então, lá no Brasil, se forma na faculdade e passa a ser Não, eu fiz veterinária, né? veterinária. Porque na época, a Uhum, veterinária tinha 2 universidades de veterinária em Santa Catarina. uhum, E aqui eu passei era a Universidade Estadual de Santa Catarina, a uhum, UDESC. Então eu fui e fiz, como era gratuita, e um ensino de qualidade, né? Então eu fui para Lages, Santa Catarina, e fiquei, eram 5 anos de faculdade. uhum. Mas é interessante, porque quando se pensa, poxa, o cara fez um curso de veterinária, então ele vai ser É. veterinário de hospital, ou Uhum. veterinário De ter a de clínica. ter a clínica. Uhum. Mas eu sempre fui vendedor, sempre fui um cara do business mesmo. Eu gosto do business, eu gosto da estratégia, eu gosto do desenvolvimento de negócios. Então, quando eu me formei, eu não fui para aquela área natural que os veterinários vão, que é a parte de clínica. Eu fui para a indústria farmacêutica, na parte de desenvolvimento de novos negócios, desenvolvimento e venda de produtos veterinários. Então ali eu me encontrei, porque ali eu consegui desenvolver toda a parte de gestão de pessoas, toda a parte de venda e branding, que é a pessoa que eu precisava fazer através da o meu nome trazia respeito e a empresa que eu trabalhava trazia o respeito perante o cliente também. Então eu tinha o background em veterinária, mas eu fazia o que eu gostava de fazer, que é desenvolvimento de pessoas, de negócios e também de desenvolvimento de carreira também, como eu gosto de fazer até hoje. E palestrar, eu dava muita palestra informando os produtos que eu oferecia e treinamento interno com a equipe também. Mas aí vem o sonho, de novo. Porque eu acredito em 4 pilares, Douglas. Eu acredito no sonho. E do sonho, quando bem estruturado, com as pessoas que você ama ou com Deus, se você não tem uma esposa, mas você tem a religiosidade, a espiritualidade, você tem Deus no teu coração, você fala com Deus e fala, Deus, eu tenho esse sonho. E desse sonho, Deus traz dentro de você a coragem. E nessa coragem, cara, quando você vai dar coragem pro propósito, qual é o propósito que você tem na sua vida, pelo aquilo que você está fazendo? Depois eu quero falar um pouco sobre o porquê, e não só o como e o qual, o Uhum. que, mas o porquê das coisas que você faz. E dali a disciplina para executar, eu sempre acredito que aí você é invencível. E a minha vida, eu executo até hoje esses 4 pilares: o sonho, a coragem, o propósito e a disciplina. E nós vamos falar um pouquinho sobre elas, cada uma Perfeito. delas. Mas o que te trouxe aqui para os Estados Unidos? Conta um pouquinho dessa sua transição Brasil-Estados Unidos. Então, eu tinha um sonho de expandir o meu conhecimento, Uhum. tá?
E uma vez eu conversando com um executivo de uma empresa farmacêutica chamada Merck, uma empresa grande farmacêutica, ele falou para mim que ele estava sendo expatriado para a sede da Merck aqui nos Estados Unidos, que é em Nova York. E aí, como ele era um amigo meu, eu já estava num patamar bom dentro da empresa, uma empresa brasileira na qual eu trabalhava na época. Eu já tinha um nível de gerente naquela empresa. E esse amigo meu, ele falou, cara, eu estou indo para os Estados Unidos expatriado. Eu falei, nossa, o que é isso, né, cara? Que novidade é essa? Para quem está lá em Santa Catarina, de repente você vê uma pessoa dizendo que a empresa vai te mandar para os Estados Unidos para trabalhar na matriz americana com todos os benefícios de um executivo expatriado. Eu falei, cara, aí vem a primeira lição. Você não tem que invejar as pessoas que têm sucesso, mas você tem que pegar a essência daquela pessoa, o que ela está fazendo, o que ela fez e para onde que ela vai, e você pode também buscar aquela essência para você. Primeiro você tem que ver, isso é para mim? A primeira pergunta também que você tem que ver. Primeiro, você quer isso também para você? Né? Você tem interesse? Muitas vezes a gente vê um empresário de sucesso ganhando muito dinheiro, tendo sucesso. A pergunta é: você quer essa vida também? Então, quando ele falou que ele viria para os Estados Unidos, eu falei, aí conversei com a minha esposa, né? Porque ela estava fazendo psicologia e na faculdade de psicologia, e aí nós falamos, Gi, eu acho que eu quero sonhar mais alto. Aí começou o sonho. Eu quero sonhar mais alto. Eu não quero ficar no interior de Santa Catarina. Eu acho que eu consigo. Eu acho que eu quero ganhar o mundo. E aí, cara, o sonho começou. Incrível. E uma coisa que me chamou a atenção é que quando você citou que a pessoa, o seu amigo falou que ia vir, e aí você não invejou ele, mas você queria crescer também e buscou Uhum. os meios, né? E aí você comentou que a pessoa vê um empresário de sucesso, bem-sucedido, você quer ter aquela vida ali? É óbvio, todo mundo vai dizer, eu quero. Mas o mais importante do que ter a vida de sucesso é você suportar o processo. Porque com certeza todo esse seu preparo até você sair do Brasil e vir para cá, houve um processo. E Uhum. quando você chegou aqui, foi um outro processo Uhum. que muita gente não está preparada para suportar. É, Mas que a gente hoje tem gabarito para dizer assim, eu faria tudo de novo. é. Não, eu quero contar depois. Eu vou te fazer uma pergunta. Vou voltar a pergunta para você. Mas eu vou te falar. Entre o sonho. Porque quando você fala em vir para. Nós estamos falando aqui, o Pod for Work ele é baseado em Orlando, para que todos saibam. Tá? Quando você fala assim, tá bom, então tá, então essa pessoa foi para os Estados Unidos, eu estava no Brasil, agora eu quero ir para os Estados Unidos também. Existem muitas formas de vir para os Estados Unidos. Você pode comprar uma passagem aérea e vir, você pode aplicar para um visto e vir, mas eu queria vir expatriado, cara. Eu queria vir com L1, que depois que é entre empresas. Então é todo um outro processo, é outra dinâmica. E aí eu quero explicar como é que eu fiz, cara. É uma jornada para você fazer Uma isso. jornada, né? E eu trabalhava numa empresa brasileira, então eu teria que mudar e trabalhar numa empresa americana. Uhum. Para que essa empresa americana tivesse a capacidade de me transferir para cá. Então tem toda uma história, meu Tem, né? Douglas, que eu quero compartilhar com vocês. Mas falo para você, Douglas, você é um empresário de sucesso também no Brasil, né? O Grupo Abradex tem mais de 10 anos. Uhum. E esse desejo de vir para os Estados Unidos, da onde é que surgiu? Então, é, quando eu terminei a minha fala, né, eu entrei ali no mundo das minhas formações, né, que formei em design de exteriores. No ano de 2013, quando eu entro para o curso design de interiores, eu conheço um material que hoje é conhecido como madeira ecológica, madeira plástica. É um material proveniente do plástico que imita madeira. E quando eu peguei aquele pedaço assim, eu falei assim, cara, isso aqui é o futuro. Eu tô com o futuro nas minhas mãos. Isso aqui eu posso fazer a minha vida com esse material aqui. Eu vi o material, eu acreditei no material e eu falei, eu vou para cima. E aí me veio o pensamento, vou abrir uma empresa, vou começar a correr atrás, mas teve o processo. E o processo ele realmente ele é doloroso. Comecei, entrei em contato com as fábricas, falei, olha, eu estou aqui, eu queria trabalhar com o seu material. Se tiver cliente, me indica. E as fábricas eram bem curtas e grossas comigo. Se você quiser, ok, vou te mandar a amostra aí. Se você vender, Uhum. eu tiro o pedido. Mas a gente nem vai te indicar cliente. A barreira, ela tem que ser ultrapassada. Não é porque eu ouvi o não que eu paro.
se eu tenho um objetivo e eu sei aonde eu quero chegar, não tem barreira que vai me parar. Eu vou dar um jeito de atravessar essa barreira. Então, eu comecei ali a minha história com muita dificuldade, saía lá de Miguel Couto, Nova Iguaçu, pegava um ônibus até o centro de Nova Iguaçu, depois pegava o trem de Nova Iguaçu até a Central do Brasil, depois pegava um outro ônibus da Central do Brasil para Barra, ou para o Recreio, ou para Copacabana. Então, esse é o início da minha história, onde eu botava minha mochilinha nas costas, pegava o ônibus e ia a algum destino que eu mesmo traçava, dizendo eu posso ir nesse escritório de arquitetura, eu posso ir naquela construtora para apresentar o material. E ali começou a história do Grupo Obradex, que hoje, depois de muitos anos, de mais uma década, como você falou, hoje o Grupo Obradex tem alguns funcionários pelo Rio de Janeiro e em outros lugares também. Nós temos uma sede que fica na Barra da Tijuca, ali no Shopping Downtown. É um shopping de referência para quem mora na região do Rio de Janeiro. A Barra da Tijuca hoje é o local onde circula a maior renda per capita do Brasil, do Rio de Janeiro. É onde mais circula a movimentação de renda e nós temos um grande showroom lá. Eu chamo a empresa de grupo porque nós criamos braços dentro da empresa. Então, quando eu comecei só com a madeira ecológica. Aí fui abrindo mercado para madeira natural. E aí abri mercado para móveis de área externa. E abri mercado para playground. Depois eu abri um mercado que foi para eventos de arquitetura. Então, as oportunidades foram acontecendo e eu inteligentemente fui captando e pegando essas oportunidades. Hoje é o Grupo Abradex administrado somente por uma pessoa. Quando penso em grupo, são várias pessoas. Eu tenho várias pessoas que eu lidero, mas a cabeça do grupo sou eu. Então, a empresa premiada no ano de 2021, nós ganhamos um prêmio chamado Prêmio Quality International, que foi um prêmio de qualidade internacional. Dentre mais de 1.200 empresas, nós fomos algumas, teve várias selecionadas, acho que foram 100 ao todo, e nós estávamos ali dentro do critério das 100 selecionadas. Participamos de diversos eventos do Casa Cor, que é o maior evento de arquitetura do Brasil. Temos um projeto feito dentro do próprio Shopping Downtown, que é um lounge feito com madeira reflorestada, que saiu num jornal. Então, assim, o histórico de sucesso, graças a Deus, deu certo aí. Partindo daquele todo o sofrimento, de todo o processo que eu tive que passar. Mas valeu a pena, faria tudo de novo. Maravilha. Ô Douglas, e aí eu tava pensando, vamos lá então, vamos voltar para minha bola, voltou para minha quadra, né? Sim. Então aí você pensa assim, quem tá nos ouvindo e vendo agora. Então tá bom, então o Ale estava lá no Brasil e aí decidiu, tá bom, eu quero ser expatriado. É uma palavra muito linda, né? Eu quero ir para os Estados Unidos com todo o benefício de uma empresa americana. Como você faz isso? Então o que eu fiz? Eu conversei com a minha esposa e na época, o primeiro passo que a gente tem que fazer é alinhar os sonhos. Qual é a coragem que nós vamos fazer isso? A coragem é que nós tínhamos um apartamento na cidade onde nós morávamos. Então nós tínhamos uma raiz. Quando você tem uma casa, um imóvel, muitas vezes, principalmente para o brasileiro, a casa é uma raiz. É um lugar onde a pessoa pode ir, ficar e dizer assim, aqui é o meu lugar. A minha casa é meu lugar. O que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz foi arrancar a raiz que estava dentro do meu coração. Atitude corajosa. Corajosa. Por isso que eu falei, sonho e a coragem. Eu botei meu apartamento para vender. Sem nenhuma ideia qual seria, se uma empresa americana me contrataria. Mas eu acertei com a minha esposa assim, Gi, esse é o sonho? Estamos alinhados? Vamos partir para coragem? Vamos partir para coragem. Nós vamos vender o nosso apartamento. 2 meses depois eu estava morando de aluguel. As pessoas não entendiam. Cara, você tem um apartamento, tá quitado, é teu. Você vendeu o teu apartamento e você tá morando de aluguel. Por quê? Porque nós, primeiro, não queríamos deixar nenhuma raiz que nos prendesse naquele local. Tá. Depois, outra coisa que eu fiz, para quem tem uma certa espiritualidade, eu me declaro cristão, eu comecei, foi engraçado até, eu comecei a comprar dólar. Olha aí, pessoal, é papo de louco, tá? Mas eu comecei a comprar dólar e eu ofertava na igreja em dólar. Até teve o pastor na época, ele chegou e falou, existe alguém aqui que está ofertando em dólar dentro da igreja. Eu fiquei bem quietinho, não falei nada. Eu comecei a ofertar em dólar por 1 ano e meio. Eu comprava e ofertava em dólar, eu comprava e ofertava em dólar.
Cara, isso é visão, tá? Quando muitas vezes, muito palestrante fala, você tem que co-criar o teu ambiente. Eu vendi a minha casa, eu co-criei a moeda que eu ia ganhar, e eu e a minha esposa, cara, até quase me emociono quando eu penso nisso, cara. Não, é Eu emocionante. Até peguei, eu tô me emocionando, meu irmão. eu peguei, eu peguei um desenho e eu desenhei com a minha esposa aonde que eu ia morar aqui nos Estados Unidos. Eu lembro até hoje a casa, o carro, as crianças, tudo, cara. Depois eu perdi essa folha, mas o dia eu achei, cara, anos depois, e era exatamente onde eu estava morando. Exatamente. Cara, cocria o teu sonho, cocria através da coragem. Então tá. Depois de ter todo criado, a minha esposa falou: tá bom, a gente já desenhou, a gente já tá dando dinheiro, já tá semeando. Porque a semeadura, você semeia com dinheiro em terra fértil, você semeia com trabalho, ofertando o teu trabalho, o teu tempo, e nós ofertávamos com o nosso, o dinheiro que a gente tinha na moeda que a gente queria ganhar. E aí começou a pergunta da minha esposa básica. Nós cocriamos tudo. Agora vem a disciplina. Como que nós vamos fazer para chegar numa empresa americana para transferir para os Estados Unidos? Mas agora eu não vou falar isso agora, daqui a pouco a gente volta com isso. Mas Douglas, quando pensa em sonho, ah, né, o sonho que traz a coragem, que traz o propósito, a disciplina, como você vê isso também na tua vida? Cara, o sonho, ele te desafia. E quando você é desafiado pelo sonho, você tem duas opções. Ou você vai de encontro a torná-lo realidade, ou você desiste do teu sonho. Porque uma pessoa que sonha, ele visualiza o que ele quer para a vida dele. Quando eu decidi vir para os Estados Unidos, foi por intermédio de um sonho. Como assim, Douglas, um sonho? Você estava dormindo e sonhou? Não, não foi isso. Eu vim aqui em maio do ano passado com um amigo chamado Alex Gonzaga. Um abraço para você, meu amigo. Ele foi o canal de eu poder vir para cá. E aí eu vim com ele, passei alguns períodos aqui, a gente viajou e eu olhei para cá, eu falei, nossa, que prosperidade nesse lugar. Olha, as pessoas têm as melhores coisas pelos menores preços. Porque eu não pensei na conversão real dólar, mas eu pensei no ganhar dólar e consumir em dólar. Você compra hoje um Corolla 2025 no Brasil por 250 mil reais. Um Corolla melhor do que o que você compra aí no Brasil, aqui você paga 30, 40, 50 mil dólares no máximo. Então eu pude observar que o poder de compra aqui ele é muito grande. E aí Uhum. me veio o sonho. Eu não precisei estar dormindo. Eu falei, cara, eu quero isso para mim. Eu quero ter essa experiência, eu quero viver isso. Mas e aí, como é que eu faço para viver isso? Aí agora a gente vai ter a coragem de fazer acontecer o negócio. A minha empresa, Grupo Abradex, no Rio de Janeiro, no Brasil, fluindo, faturando, tudo acontecendo, eu já com uma base boa. Primeiro eu construí a minha base lá no Brasil, por exemplo, eu vim para cá, viajei, fiquei 20 dias, saí daqui, voltei para o Brasil, fiquei 3 dias no Rio de Janeiro e eu já tinha uma viagem marcada para Portugal. Aí saí de Portugal, fui para Espanha, depois de Espanha volto para Portugal e depois retorno para o Brasil. Ou seja, eu fiquei mais de 30 dias fora do Rio de Janeiro e a empresa fluindo, a empresa andando. Mas um cara que saiu do zero e chega nesse patamar, ele tem que ter um sonho e tem que ter coragem. Eu tive coragem de usar o dinheiro e não olhar o dinheiro pensando assim, eu vou ter custo nisso, eu vou ter custo naquilo. Não, eu vou investir nisso. Porque quando eu contratava uma administradora para trabalhar comigo, eu não pensava assim, pô, o custo da administradora é X, eu não vou investir nisso aqui porque vai me desafogar ali e eu vou conseguir fluir mais. No Brasil não é fácil ser empreendedor, mas você que é empreendedor hoje no Brasil e tem sucesso, se você tivesse nos Estados Unidos, teu sucesso era 100 vezes maior. Eu não tenho dúvida disso. Porque aqui as leis funcionam e a prosperidade desse lugar é clara. Você investe o seu tempo, o dinheiro entra no seu bolso e permanece.
Uhum. Então, quando você sonha, você já vê o resultado daquilo que você quer fazer. Você não vê os problemas, que se você focar no problema, ali, você não vai. Quando você decidiu vender a casa, que um monte de gente falou, vocês são malucos, vai vender a casa, como é que é isso? Como é que a Gi deve ter ouvido, né, as pessoas falarem, mas ela acreditava em você, ela acreditava nela mesma. Sim. Então, ela não deu ênfase para os problemas, e sim para a solução. O sonho, ele não quer dizer por problemas, ele quer dizer sobre conquista. Agora, o processo ele vem para todos. Você falava inglês quando você chegou aqui? Quando eu chegava, então, dentro do propósito, eu comecei que eu quero comentar daqui a pouco, uma das fases era começar a fazer aula de inglês, porque eu já sabia que eu queria vir. Uhum, E até para entrar numa empresa multinacional americana, uhum, eu tinha que falar inglês, porque a uhum, entrevista toda, que eu vou contar daqui a um segundo, foi em inglês. uhum. Então você já tinha o Já inglês, tinha, já mas tinha. você se Me preparou preparei. partindo do sonho que você teve. Então houve um Exatamente. processo. Aí tem pessoas, eu nem falo inglês, o que é que eu vou fazer lá? Eu não consigo aprender. Não é essa questão de não consigo aprender. O processo tem que ser superado para você chegar no sonho e conquistar o que você quer. Eu sou um cara que assim, eu me considero muito corajoso, porque quando eu decidi vir para cá, eu vendi tudo que eu tinha no Brasil. Eu tinha um carro blindado, porque foi sonho, coragem, mas muitas outras coisas que tá à nossa volta. Por exemplo, eu me sentia muito inseguro no Rio de Janeiro, nascido e criado ali. Já sofri assalto, numa história triste aqui, mas já sofri. É, Estávamos vivendo um momento muito ruim, uma instabilidade política muito grande, uma instabilidade financeira muito grande, uma insegurança generalizada no Rio de Janeiro, pessoas sendo atingidas por bala perdida e perdendo suas vidas, e histórias que quem é brasileiro já sabe. Eu não vou ficar repetindo aqui, porque eu não sou é, essas mídias aí que fica só anunciando tragédia. Mas eu foquei no meu sonho, no meu objetivo de crescer. E aí vendi tudo que eu tinha. Eu me posicionei. A gente precisa se posicionar. Não adianta ter sonho e não ter atitude. Uhum. Você tem que olhar e falar assim: não, eu vou chegar nele. Qual o preço que eu vou ter que pagar para chegar nesse sonho? Não importa o preço, eu vou chegar nele. Vendi tudo. E aí decidi vir para cá. Vim com uma mala de. Não foi nem uma mala de 23 quilos. Eu vim com uma mochila e uma mala de mão, assim, com as roupas e ponto final. E cheguei aqui, tô aqui. As coisas hoje tá muito melhor do que quando eu cheguei e eu tenho certeza que amanhã vai estar melhor do que hoje. E o sonho ele é baseado nisso, é um dia após o outro. Cada passo que você dá é uma conquista a mais para o seu sonho. Agora conta aí a sua história de quando você Vamos lá. se preparou no Isso. inglês e foi atrás das empresas americanas. Exatamente. Sonho e coragem já está resolvido, Uhum, tá? Em casa alinhado, toda semente já semeada em boa terra, e aí começou a parte do propósito, né? Por que eu quero fazer isso? Né? Porque eu quero dar uma vida melhor para mim, para minha família e para as pessoas que virão e deixar um legado. Tá bom, então já tenho o meu porquê. Agora vem a parte da execução. Como fazer isso? Então vamos lá. O que eu fiz? Comecei a estudar inglês, porque realmente, se eu quero ser transferido de uma empresa americana para os Estados Unidos, eu não poderia vir sem falar inglês. claro. Então comecei diariamente, aula diariamente por quase um ano, todo santo dia, com o professor de inglês também. Eu peguei uma porcentagem dos recursos e investi pesado na língua inglesa. Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos em 2014, quando tudo aconteceu, e aí eu já cheguei com um bom inglês. Mas então tá, como que eu vou conseguir? Vou ter que achar uma empresa americana. E aí começa o poder do network. Porque quando você tem o poder de network, você consegue invadir ou adentrar uma rede que muitas vezes não é tua. Mas Uhum, você conhece uma pessoa que conhece outra uhum, pessoa e um telefonema. Então o que eu tinha em mãos? Eu tinha o meu nome e uma boa reputação no mercado na qual eu trabalhava, uhum. no ramo farmacêutico. E esse bom nome e boa reputação me levou a alguém dentro de uma empresa americana que se chamava Eli Lilly, que é uma das maiores do mundo hoje. Uhum. Se ela deve estar entre as 5 maiores farmacêuticas do mundo. Ah, e aí essa pessoa, ela foi assistir uma palestra minha. Eu fui dar uma palestra num evento e essa pessoa estava lá. Cara, eu fiz a palestra para ele. Eu olhava.
Eu fazia a palestra olhando para ele, cara. Eu sabia que ele era a porta que eu tinha para poder ter uma oportunidade. Eu precisava de uma oportunidade para mostrar o meu talento. Eu fiz a palestra olhando para ele. No final eu cheguei, e aí, cara, o que você achou? Mesmo ele sendo educado, se não gostou, né? Ele é educado, mas não, cara, ele gostou. Ele tinha gostado muito. Eu tinha me preparado, eu fiz a palestra, eu prestei atenção e eu falei, e aí, cara? Tem alguma oportunidade na tua empresa? Ele falou, cara, tem 2 vagas, uma de gerente de marketing e uma de gerente técnico. E precisa ter o background em veterinária e tudo mais, porque é uma empresa farmacêutica. Eu falei, cara, posso fazer a entrevista? Você me dá a oportunidade de fazer a entrevista? Cara, ele falou, deixa eu ver se ainda existe a vaga, porque eles estavam fazendo o processo seletivo. E eu falei, cara, se tiver oportunidade, deixa eu, por favor, deixa eu concorrer. Cara, deu uma semana, eu sou um pouco ansioso por natureza, né? Não me respondia. Aí mandei mensagem, e aí? Vai ter essa oportunidade ainda? Ele falou, cara, o CEO tá nos Estados Unidos e tá voltando naquela semana, eu vou conversar com ele. Cara, mais uma semana e meia ele falou, Ale, a oportunidade ainda tá de pé. Você quer vir daqui uns 10 dias fazer entrevista? Eu falei, pelo amor de Deus, cara. Eu quero muito. Eu quero muito, cara. Quero muito. E aí começa realmente o sonho se concretizar. Porque quando eu cheguei lá, tinham 6 pessoas, cara, na mesa da entrevista. Então foram 3 dias de processo seletivo. A primeira, eles já chegavam falando inglês. As 6 pessoas falando inglês com você. Era no Morumbi, em São Paulo. Os caras falam inglês. E aí começaram a fazer uma rodada. Era assim, ó, você ficava uns 15 minutos você, depois mais 15 o outro, depois 15 e foram rodando durante 3 horas os 6 fazendo se vasculhando toda, fazendo muita pergunta mesmo. Depois eu tive que apresentar um business plan, depois eu tive que, cara, vários momentos ali que eu pensei, cara, isso aqui é realmente um processo seletivo É. pesado, pesado. Então, aí depois de 3 dias de entrevista, me mandaram de volta para casa. Acho que deu 2 ou 3 semanas depois, me ligaram e falaram, cara, agora a gente precisa falar com o CEO da empresa. Aham. E aí eu falei, Incrível. Gi, tá chegando o dia. Tá chegando o dia. E aí, 3 semanas depois, eu fui falar com o CEO da empresa. Cara, quando você tem aquela paixão dentro de você, ela passa. A energia passa. Cara, você tem que acreditar. Se você acredita no que você está falando, se você acredita no teu sonho, as pessoas vão perceber. As pessoas percebem. Uhum. Aquele cara, ele sabia que eu queria muito estar ali. Eu não. Porque muitas vezes você vai para uma entrevista de emprego com fome, mas é a fome do desespero. Aí a pessoa nota também. É a mesma coisa, você vai vender alguma coisa, você precisa. Eu preciso vender essa água, senão não tenho o que comer depois. É. Muitas vezes é até apelativo, a pessoa Uhum. percebe que o cara está desesperado. É. É porque é diferente quando você tem fome daquilo que você acredita. Uhum. E eu fui lá e eu disse, essa vaga é minha. Eu sei que tinham 5 ou 6 bons candidatos, até que moravam em São Paulo. E eu falei, cara, essa vaga é minha. E eu cheguei pro CEO, cara, e eu me posicionei de uma forma que realmente ele percebeu que eu queria muito aquela oportunidade. Uhum. Deu mais 2 semanas, aí o cara ligou. Caramba, que O cara legal, hein? ligou, o CEO ligou e falou, cara, Ale, você ainda quer essa vaga? Eu falei, eu quero muito. Ela é tua. Uau. Cara, ela é tua. Imagino você recebendo essa Cara, ligação. aquela ligação eu tremi a Você perna tava pelos 3. onde na hora que você recebeu? Tava em casa, Não, tava tava na rua, trabalhando. tava Foi trabalhando? umas 10 horas da manhã. Eu tava indo visitando o cliente e eu recebi a ligação. Ainda bem que eu ainda tava em transição entre um Aham. cliente e outro. Tava em Eu reunião. consegui atender ele já de primeira. E E ele, aí? Qual a emoção quando cara, você eu liguei pra minha desligou? esposa chorando. Eu liguei pra minha esposa chorando. Eu falei, Gi, tá começando. Eu sabia que estava começando. Aquilo ali já era a parte da execução mesmo, da Uau. parte que já estava, o propósito já estava firmado, já estava na execução. Só que tem uma história engraçada. Aham. Porque eu pensei, pronto, agora eu vou chegar lá e vou falar, não, eu quero ser transferido para os Estados Unidos e os caras semana que vão me transferir. Só que no primeiro dia do onboarding da empresa, eu fui recebido por vários executivos e eles falando sobre o departamento deles e onde que eu ia trabalhar. Eu perguntei para o deles, cara, mas e aí? Vai todo ano vai a empresa expatria pessoas para os Estados Unidos, para a matriz americana? Ele falou, olhou assim para mim, cara,
o último expatriado faz uns 20 anos. Uau. Falei, cara, como é que é? O último expatriado foi 20 anos atrás? Eu Caramba. pensei, meu Deus do céu. Agora não é só ser expatriado, é É. convencer uma empresa que faz muito tempo que não faz isso, convencer para eles me expatriarem. Aí, cara, Douglas, é outra história, meu amigo, É uma outra que eu história, já cara, vou sem contar dúvida. já já. Aham. Mas e aí, cara? O que que você falou que você também deixou as coisas, a empresa, veio para cá. Qual foi, o que você esperava encontrar aqui nos Estados Unidos que você encontrou e quais foram as coisas que você até foi além do que você esperava e quais foram as coisas que você disse, cara, isso aqui eu não quero para mim aqui Uhum. aqui em Orlando. Perfeito. Eu sou um cara de poucos amigos. Eu tenho como contar na palma de uma mão os amigos que eu tenho, assim, de ligar, de conversar e tudo mais. Então eu sempre tive essa característica. Embora eu seja muito comunicativo, eu me relaciono muito com muitas pessoas, até porque eu entendo que pessoas valem o que o dinheiro não pode comprar, que é acesso, relacionamento. Pessoas valem. Então eu sou um cara super comunicativo e junto pessoas perto de mim, mas seleciono os que ficam mais chegados. E aí, é, lá no Brasil eu já tinha essa vida. Eu Uhum. chegava em casa sozinho e ficava sozinho. Eu ia para o meu escritório, encontrava com a minha equipe, aí ligava para um empresário ou outro, a gente almoçava, tomava café, estava junto. Mas, meu amigo, deu meu horário, eu vou para casa, chego em casa, fico sozinho. E eu sou um cara desgarrado. Eu não Uhum. tenho cordão umbilical com pai, com mãe, com irmão. Isso aqui tem muita gente que precisa ouvir isso. Você tem que cortar o seu cordão umbilical. Você deixa de crescer porque ainda está preso a pessoas da família. Então você perde oportunidades por causa disso. Eu não tenho cordão umbilical. Meus familiares agora são parentes. Quem é minha família de verdade são os meus filhos, que tem o meu sangue que está comigo. Então eles eu quero sempre. Inclusive eu vim para cá para preparar o caminho para eles. Uhum. Entendeu, Samuel, Estevão e Esther? Hoje aqui, ó, é abril, que dia é hoje, Ali? Dia 18 de abril de 18. 2025. Estou fazendo uma entrevista falando de vocês. Eu estou aqui por vocês. Eu tenho certeza que daqui a muitos anos eles vão ver isso. Então, Ali, eu sou muito na minha. Vir para cá, para os Estados Unidos, não faz muita diferença para mim com relação a relacionamento, porque eu já era na minha no Brasil. Então, chegava um final de semana, eu ia pescar, eu sozinho, vou eu lá com minha varinha e vou pescar. Mas um amigo ou outro que eu tinha mais intimidade. Aqui, eu chego sozinho, não conheço ninguém, chego completamente assim, livre de relacionamentos e tudo mais. Então eu tenho a opção de construir uma nova história. Não que a minha história no Brasil tenha sido ruim, muito pelo contrário, uma história de sucesso. Você pode jogar o Google aí, Douglas Thor, ou pesquisa lá Abradex. Você vai ver a minha vida no Google. E eu venho aqui para os Estados Unidos para construir uma nova história. Só que o que faz diferença que eu percebo em mim de muitos outros brasileiros que estão aqui, Elê, é a visão. Por quê? Tem muita gente que vem para cá e se enturma com pessoas que estão aqui há 10, 20, 30 anos que não falam inglês. E uma das coisas que eu mais prezo é falar o inglês. Eu estou no país americano, onde se fala inglês. Uma das coisas também que eu priorizo muito na minha vida é o ambiente, aonde eu estarei, aonde você vai procurar o Douglas. Tem vários bar brasileiros aqui. Você chega lá, tá tocando pagode, tá tocando funk, aquela situação brasileira, o bar típico brasileiro. Não me procura lá, você não vai me achar. Eu busco estar em ambientes que me fazem crescer, me fazem evoluir. Ontem eu estava numa célula da igreja, grupo de vida. E Uhum. eu cheguei até a comentar isso. Eu falei, gente, eu estou muito feliz hoje. Porque eu estou seguindo um caminho diferente de muitos brasileiros. Tem brasileiro que chega aqui
e se relaciona com pessoas erradas, você atrai o que você é. E eu não, eu tenho buscado me relacionar com as pessoas certas. Tem pessoas que, ao invés de estar num ambiente como esse aqui que a gente está, falando de Deus, compartilhando coisas boas, vai estar em outros ambientes onde é o churrasco, onde é a cerveja, onde é a droga, e eu não quero isso para minha vida, eu tenho buscado esse caminho diferente. E hoje eu tenho uma novidade para contar para vocês. Comecei a trabalhar numa empresa top, uma empresa que eu vejo que tem uma projeção muito grande para crescer nesse mercado, e eu estou iniciando com essa empresa. Aí você vai falar, mas você está começando a trabalhar numa empresa e a sua? A minha está sendo preparada para vir para cá também e vai se unir a essa empresa que eu comecei a trabalhar. Eu estou tendo uma visão do meu futuro. Eu já estou planejando. E aí tem gente que vem para cá que, pô, o cara lá é bem sucedido no Brasil, aí fica desesperado aqui e vai para a obra. Começa, É. não tenho nada contra, eu não tenho absolutamente nada contra você ir para a obra. Mas eu percebi que se eu for para a obra, a minha mente ela vai cauterizar. Eu não vou conseguir pensar o que eu posso fazer para crescer. Passei um período aqui muito difícil. Eu estou aqui há 4 meses, para você ter uma ideia. Eu voltei para o Brasil, fiquei 20 dias lá no período do carnaval e retornei para cá. Mas eu estou sendo firme e resistente, não fui para a obra. Por quê? Ao invés de estar lá quebrando parede, carregando saco de cimento, fazendo essas coisas, eu estou buscando um relacionamento. E aí arrumei um emprego numa empresa que viu o meu valor, porque tem muita gente de valor que parece que perde a noção do valor que tem, aí vai fazer qualquer coisa. Aí não consegue crescer, não consegue evoluir. Então, isso, a minha vida, ela é muito pautada nisso, no ambiente que eu tô, o relacionamento que eu crio com as pessoas, e isso tem feito a minha história ser diferente de muitas, Alê. Mas aí vamos nós, Vá. você de novo. Agora eu quero Isso. saber um outro patamar da sua vida. Agora já entendi, veio. Embora aconteceu o lance de Falta a, uma parte da a história ainda. expatriação, né? É. Você vir para cá. É. Segue aí para a gente caminhar para o outro Isso. lado, só para a gente entender o que aconteceu, porque Isso. o último expatriado tinha 20, 20 30 anos. atrás, é. E aí? Então, agora, acho que é importante comentar sobre isso, porque, cara, às vezes a gente vê as barreiras e a gente pensa, meu, parei por aqui, acabou o sonho, né? Porque mover a roda, ela é pesada. Mas aí também tem uma questão que é muito importante. E eu acho que nós devíamos trazer no podcast logo também. A Uhum. questão quando você sai do teu país, você leva contigo não somente você, mas traz toda uma história de vida com os teus familiares quando vêm também. Uhum. Quando os teus filhos vierem, eles vão trazer uma história para cá. Uhum. Quando meus filhos e a minha esposa vieram, eles tiveram que abandonar coisas também. Então foi muito importante a minha esposa ela estar totalmente alinhada, porque ela era psicóloga, ela deixou a vida dela. Então, olha quão bonito é você ter uma pessoa que se abdica dos sonhos para viver o teu. Uhum. E eu tenho muita gente na América assim, Douglas. Acho que a gente devia uma hora conversar sobre isso também. Eu acho super válido É. convidar a Gi para É. ser uma Para entrevistada ser uma nossa. entrevistada nossa, para ela contar Uhum. da visão dela como esposa, acompanhar o marido no sonho do marido, que virou o sonho do casal, depois virou o sonho do casal. Mas aí como é que eu consegui ser transferido? Eu não vou em todos os detalhes que nós levaremos muito tempo. Correto. Mas eu entendi que o poder do network era a minha forma. Então eu tive 2 pilares aqui importantes que fizeram a diferença para eu estar aqui falando aqui na tua frente hoje, Douglas. O primeiro pilar é desenvolver uma alta performance no mercado local onde eu estava. Eu entendia que não haveria forma, só com política, de eles pegarem o telefone e mandar um expatriado. Cara, só de documentação foi mais de $30 mil para eles me darem o green card da minha família inteira. Todas as vezes que eu ia para matriz com a família era business class. Business class. Os caras me deram um corretor para comprar minha casa. Eles me deram 2 anos de aula de inglês grátis para toda a minha família. Me deram dinheiro, mais de $10 mil em 2014, só para eu ter um dinheiro para chegada. Quando eu cheguei, tinha uma pessoa me levando em todos os lugares para fazer o Social Security Number, para fazer tudo isso. Fiquei com uma secretária por 1 semana, carro, casa de graça, tudo. Provavelmente eles gastaram uns $150 mil comigo para expatriar. Trouxeram todos os meus móveis de navio.
facilmente os US$ 150 mil eles botaram para me trazer do Brasil para os Estados Unidos. Então tá. Como que eu pude fazer isso acontecer? Primeiro, você tem que ter uma alta performance onde você está, para que vocês virem uma referência. Segundo, você tem que se tornar conhecido dentro do mundo corporativo. A Eli Lilly tem mais de 10 mil funcionários, né? Mais de 100 escritórios no mundo inteiro. Por que eles não podem trazer um europeu, um pessoal da Ásia? E por que tinha que ser você? Você tem que. Aí é onde que eu comecei? Comecei a fazer networking. Eu comecei a conversar com os grandes influenciadores da empresa. E só chegar neles já era difícil. Pô, são os vice-presidentes, os líderes de cada mercado, o líder da Ásia, o líder da Europa. Como que você faz isso? Eu era só um gerente. Daqui a pouco, um gerente pega e manda uma mensagem para um vice-presidente que fatura. Cara, o diretor da Ásia provavelmente deve faturar lá 1,2 bi, 1,5 bilhões de dólares. Deve ter mais de 2 mil funcionários debaixo dele. Como é que tu acessa essa pessoa? Uhum. Cara, aí começa o network, aí é disciplina mesmo. É disciplina de você, primeiro, mandar mensagem internamente, falar com alguém que conhece ele, procurar reuniões onde o cara tá e falar com ele, e mandar mensagem, fazer um a um, pedir para ele ser teu mentor. Tem muitas formas dentro de uma grande corporação que você consegue fazer isso. Só que as pessoas estão dentro de um círculo de zona de conforto corporativa que você fala, cara, eu quero meu salário, que se dane a empresa. Uhum. Eu vou trabalhar aqui, ó, espero que o meu chefe nem ligue para mim. Cara, eu não. Eu vi o que você precisa. Você quer informações aqui do Brasil, como do mercado brasileiro? Por muitos anos eu me expus tanto para essas pessoas que quando eu queria falar do mercado brasileiro, eles me chamavam. Cara, Alexandre, vem aqui falar do mercado brasileiro aqui na Ásia para mim. Uhum. Cara, eu acho que eu já devo ter visitado mais, sei lá, uns 60 países. Legal. É, Muito bom. facilmente. Desses 60 países, na época, eu acho que eu palestrei nos 40, dos 60. Aí chegou o momento, depois de 4 anos nessa empresa, que eu criei tanta performance local, eu trouxe tanto benefício para dentro da empresa local que era do Brasil, e eu consegui aumentar meus braços através do network. Uhum. Quando apareceu uma oportunidade de uma função global dentro da matriz americana, meu nome foi citado. Uau, que bom. Meu nome foi citado. Incrível. E aí eu É lembro isso. quando o CEO do Brasil ligou para mim e falou, cara, eu tenho uma boa notícia e uma má notícia para te dar. A má notícia é que você vai ter que juntar tuas tralhas aí, quando eles brincam do sul, né? Juntar tuas coisas aí da tua casa. Como é que tá a tua casa? Eu falei, cara, já vendi. Faz tempo já. E assim, qual é a boa notícia? Você vai ser transferido para os Estados Unidos. Você Uau. vai trabalhar na matriz americana. Uau. Aí, cara, Uau. aquele dia, meu Uau. amigo. O sonho, a fé, a determinação. Cara, uma das coisas assim que me tocou enquanto você falava foi quando você ofertava em dólar. Irmão, que atitude de fé. Que atitude de fé. E eu queria que você que está assistindo esse podcast pegasse essa informação. Ó, ele tinha um sonho, ele tinha um projeto e ele começou a viver como se aquele projeto já se fosse realidade. Ele ia lá, comprava o dólar e ofertava. Que atitude, cara. A sua atitude de ofertar em dólar já determinou a sua vitória. Não É, tinha mais o que acontecer. O trajeto já estava traçado, não tinha mais como não acontecer. Que bom. Fico muito feliz por isso, irmão. Então, isso aí. agora vamos passar por uma outra parte que Isso. é o nosso momento atual, né? Isso. Falamos um pouco aí das nossas empresas, falamos um pouco sobre a gente. Cara, nos conhecemos num evento no início desse ano, 2025, em janeiro, chamado O Poder do Network. Um evento produzido pelo Bruno Avelar e teve vários palestrantes ali. Eu confesso a você que eu nunca tinha participado de um evento como esse, né, de network, essas imersão empresarial. Eu particularmente sou muito adepto disso não, nunca participei. Mas eu estava olhando o meu celular e um amigo postou no Stories sobre esse evento. Eu achei muito interessante, eu cliquei lá e não hesitei, comprei na mesma hora o ingresso, O Poder do Network do Bruno Avelar. E aí eu fui sozinho, cheguei lá, me sentei
E na hora do almoço, a gente começa a fazer as conexões, os relacionamentos e contato. Me conectei com o Alexandre, que hoje é meu sócio aqui no Pod for Work. Olha que coisa interessante. E detalhe, o Alê não é só meu sócio no Pod for Work, não. Ele é meu sócio também numa empresa de construção. É meu sócio também na X-Prime, que a gente trabalha vendendo com produtos de revestimento. Temos vários negócios aí em andamento. Então, olha o que uma conexão faz, gente. Então, se você tiver a oportunidade de participar de um evento como esse, o Poder do Network, não deixe de ir. E chegando lá, seja humilde. Não chega com o peito erguido que nem um galo e não, eu sou o cara, eu sou o melhor empresário do mundo. Que é isso? Você tem que chegar lá humilde. Me conectei com um cara aqui que eu considero ali que a gente está um pouco em patamares, né? Embora você vê valor em mim, eu vejo mais valor em você. Mas eu tenho certeza que daqui a pouco a gente vai estar igualado. E eu me conectei com você naquele evento e me sinto privilegiado por isso. Então, obrigado, Bruno Avelar, aí, por criar esse evento que hoje gera tanta conexão, né, Ale? Não, foi muito bom mesmo, cara. Gostei mesmo. Muito bom. E aí, vamos falar do nosso projeto. Isso. Pod for Work. Pod for Work. Nós decidimos criar esse podcast para levar conteúdo interessante para você. Você que está chegando aí, ou você que já segue a gente desde o início, a ideia do Pod for Work é te informar com empresários de altíssimo padrão. E se você olhar aí o nosso histórico de entrevista, é só gente da alta, é só conteúdo de primeira, né, Alê? Cara, todos os palestrantes têm lastro. Todos. Todos têm. Quando a gente traz um corretor, o corretor é top 1% dos Estados Unidos. Quando a gente traz um empresário, o cara tem mais de 15 empresas e com lastro de histórico. Palestrantes internacionais, cara, com muita bagagem. Muita Todos, coisa. é porque assim, são empresários falando para empresário. Então a gente entende a dor que é investir, é colocar a pele em risco, é colocar a tua vida em dedicação às tuas empresas. Então, quando a gente trouxe o Pod for Work, é para trazer realmente, para trazer que a nossa audiência tenha a capacidade e a oportunidade de fazer perguntas, de buscar oportunidades através do nosso ecossistema do Pod for Work. Tira dúvidas também quando a gente abre os nossos cortes dentro do Instagram, manda resposta para nós, ou comentários, que a gente está sempre tentando trazer esse canhão que é o microfone que atinge mais de 100 mil visualizações, né? Em cada postagem. Em cada postagem. Então, indo para isso que nós iniciamos esse projeto. Então, a gente sabe que no decorrer do tempo, esses 100 mil vai ser 1 milhão. Vai ser 1 então, milhão a gente muito já rápido. entende isso, né? A nossa responsabilidade. A projeção que o nosso time de marketing, eles fizeram uma projeção de acordo com o crescimento que a gente vem tendo, que em 2 meses de podcast a gente está atingindo 100 mil visualizações. É estimado que em mais 2 meses a gente alcance a marca de 1 milhão de views. Então, assim, o resultado que traz esse podcast não é só para a gente, é para você também, porque a gente traz bons conteúdos. Porque quando a gente vai convidar alguém para vir palestrar, ele também quer saber do histórico. Ele não vem só para aparecer. A gente trouxe aí alguns palestrantes que, cara, são nos seus segmentos. Você acha que ele veio palestrar com a gente só porque a gente é bonitinho, Alê? Acredito que não. Não, olha a carranca aqui, precisando de várias reformas. Cara, então, eles veem valor, né? Eles veem valor, exatamente. Eles veem valor no conteúdo. E você que hoje está aí no Brasil e quer vir para os Estados Unidos, a nossa plataforma é uma plataforma de ecossistema que está preparando tudo para trazer você. Quem sabe até expatriado, porque a gente está indo atrás de empresas que têm esse poder, esse capital, que pode pegar você aí no Brasil, dentista, médico, advogado, empresário de sucesso, alguém que tenha gabarito, cientista, escritor, pintor. A gente está buscando empresas na América para expatriar pessoas como você. Então, assim, a gente está preparando um ecossistema, um mecanismo para te atender de uma forma exemplar. Você vai vir do Brasil, vai pegar o aviãozinho aí com a sua mala, com a sua família, vai ficar em Orlando, ou em Miami, ou em Sarasota, ou em Nova York, você vai escolher para onde você vai. E a gente vai te dar todo o suporte, carro no aeroporto te esperando, uma casa pronta para você entrar com todos os móveis, possivelmente um emprego para você já chegar arrebentando aqui, documentação, porque uma das coisas que mais a gente recebe é a pergunta sobre documentação, né, Lê? Existem 3 que são as matrizes, fora muitas outras, mas a primeira,
documentação, imigração. Douglas, eu quero ir para os Estados Unidos, mas eu tenho visto de turista. Como é que funciona? Tem uns que falam assim, eu preciso falar porque é normal, acontece. Tem uns que falam assim, Douglas, eu não tenho nem visto, como é que eu faço para entrar? Eu vou pelo México. Eu não estou dizendo nada, eu só falo assim, ó, não faz isso não, gente. Tem um caminho mais fácil, vai atrás do visto. Procura um advogado de imigração que te dê uma base do que você tem que fazer e a gente aqui está montando tudo isso para receber vocês. Aí o outro que é muito procurado, a questão do próprio turismo. Ah, eu quero ir lá na Disney, eu quero tirar foto com o Mickey, eu quero ir na Universal, eu quero ir nos parques, na Spring. Como é que eu faço? A gente está preparando isso. Então, Ale, são muitas pessoas perguntando, né, Ale? Não, escola de inglês nem se fala, né? Não, A pessoa fala que, pô, eu vou vir pra América. Você fala inglês? Não, não falo. Você tem que vir pra América e falar a língua que o americano fala. Cara, o americano tem muita coisa interessante que ele quer te contar. Você sabia disso? É. Douglas, eles gostam. Eles gostam de falar com a gente. Eu, graças a Deus, Douglas, hoje eu tenho o privilégio de estar na minha casa, no meu sofá. Tá passando a CNN, tá passando a Fox, a Discover Plus. Se tiver passando em inglês, para mim o inglês é como se fosse português. Eu entendo tudo que tá passando. Para mim é natural o inglês já. A minha filha de 5 anos fala inglês comigo. Meu filho, a gente consegue. Eu já atingi esse patamar de ter a língua inglesa ser igual à língua portuguesa. Uhum. E dá para conquistar. Eu conquistei. Eu não aprendi. Dá pra conquistar. A minha filha nasceu nos Estados Unidos, mas eu aprendi inglês depois. Uhum. Eu consegui. Você consegue, Consegue. todo mundo consegue. Então, assim, quando você falou, né, que a gente vai deixar tudo preparado para você, não quer dizer que o Pod for Work vai fazer isso. Uhum. Quer dizer que os parceiros que nós estamos buscando dentro do Pod for Work, depois de muitos e muitos comentários nos posts que a gente teve, nós tivemos, de pessoas que mostram e falam para nós a dor que elas têm, nós vamos começar a buscar parceiros de qualidade no mesmo nível dos palestrantes, dos convidados que nós temos aqui, para começar a ajudar aquelas pessoas que querem vencer na América. Exatamente. Nós estamos recebendo muitos chamados de empresas que trabalham nesses segmentos. Agora mesmo, antes de gravar esse conteúdo aqui para você, nós saímos de uma reunião com uma escola incrível, que eles oferecem até o visto F1, ou seja, você já vem do Brasil com visto para estudar. Então, eles têm um ecossistema também que não é só a escola. Eles têm a escola, eles têm a contabilidade, eles têm o seguro e previdência daqui também, que é muito importante. Enfim, são vários conteúdos. Então, a gente está, na verdade, se não é o Pod for Work que vai te dar tudo isso. Nós vamos te mostrar o caminho das pedras. Para você não sair tropeçando, a gente vai te dar o mapa. Você quer visto? Qual visto que você quer? Ah, eu quero visto de estudante. Tá aqui o advogado. Ah, eu preciso falar sobre alguém que vai me alugar uma casa. Tá aqui o contato do corretor. Eu preciso falar com alguém que vai me ajudar a ir na Disney a tirar foto com o Mickey. Tá aqui o agente de viagem. Então a gente está montando tudo isso. E você aí, que é empresário de um desses segmentos ou outro, seja ele qual for, porque o Pod for Work atinge uma galera classe A, classe AA, então é uma galera muito bem selecionada. A gente está aqui com uma visão de negócio. É empresário para empresário, empresário para empresário. Então, se você quiser crescer a sua rede, se você quiser chegar a um patamar mais alto, o Pod for Work é um mecanismo que vai te direcionar o cliente certo, com o potencial certo. Então, estamos abrindo aqui algumas oportunidades, né, Ale? A gente está participando de muito. Na verdade, a gente não está aqui pelo dinheiro, a gente está aqui pelo propósito. Exato. É por isso que até agora a gente está selecionando empresas. Já temos muitas empresas no nosso caderninho. A gente vai selecionar quem entra. Então, se você quiser ser um dos selecionados, mande um inbox aqui para a gente, chame a gente no nosso e-mail, chame no Instagram, onde você nos achar. Procura o Pod for Work, entre em contato e fala assim, poxa, eu quero participar com vocês como uma empresa patrocinadora. Nós vamos divulgar sua logo, divulgar sua marca. Dependendo do que vai ser tratado entre a gente, você vai estar até sendo entrevistado, né, Ale? E principalmente o propósito que você está buscando, se alinhar com o propósito nosso, né, Douglas? Se o propósito da empresa se alinhar ao propósito do nosso seguidor, né, da nossa audiência, aí nós vamos realmente ir para frente com essa empresa. Aí, exatamente. Então, assim, gente,
Você vai ter a sua empresa anunciada aqui no nosso Pod for Work. Você pode vir também para dar aqui uma explicação sobre a sua empresa. Então, se você é um advogado de imigração, a gente está fazendo seleção de empresas de imigração que vai trabalhar em parceria com a gente. Se você é um agente de viagem que está no Brasil ou está até aqui no próprio Estados Unidos, aqui em Orlando, Miami, seja na região que for, e quer que a gente fale de você, chame a gente. Se você vende carro, para você ter uma ideia, se você vende carro e quer que a gente fale da sua empresa, nós estamos abertos a ouvir você, a saber a história da sua empresa, o que você quer da gente, e nós vamos entregar um conteúdo incrível. Então não perca essa oportunidade. Para você ter uma ideia como é que vai funcionar, o Alê vai falar de um dos nossos já patrocinadores. Cara, eu tenho o maior orgulho, Douglas, de falar da Domo Interiors. Porque é uma empresa de móveis de alto padrão, com mais de 4 décadas no Brasil, e trazendo para o mercado americano todo clássico, todos aqueles móveis, sabe aqueles móveis bons, aquele de qualidade, bonito, que dura a vida toda? Tá aqui, a Domo Interiors, né? A Domo Interiors tem showroom em Orlando, tá abrindo em parceria em Sarasota, Atlanta também, com parceiros de negócio. Vai ter agora uma casa modelo, então tu imagina, o cliente vai poder chegar, abrir uma casa e ver ela toda montada com a Domo. Cara, é uma experiência única. E é um grande e um bom parceiro do Pod for Work. Incrível, hein, gente? E assim, Ale, eu vou até fazer aquele comentário que a gente estava falando lá com os diretores da Domo. Você que é arquiteto aqui da região da Flórida, todos os Estados Unidos, se você está aqui dentro, está no Texas, está em qualquer lugar dos Estados Unidos, você entra em contato com a gente, diretamente com a Domo também, porque eles estão selecionando parceiros, arquitetos, designers de interiores, construtores, porque nós queremos ter a Domo aí na sua cidade. E você pode ser um possível parceiro. Então, assim, a Domo está expandindo, está crescendo. Não deixe de falar com a gente ou diretamente com a Domo. Ouvi a galera lá do Podwork anunciando uma parceria. Eu sou arquiteto, eu sou designer. Queria fazer essa parceria. Como é que eu faço? A galera vai te orientar, tá bom? Ó, a Dex também, diretamente lá do Brasil, Rio de Janeiro, também entrando aqui como apoio. Uma empresa consolidada com mais de uma década de existência no mercado brasileiro e agora internacional. A Bradex está vindo com peso para os Estados Unidos, trazendo produtos exclusivos fabricados no Brasil, que vai ser vendidos e comercializados aqui na América. E assim, você que não conhece a Bradex, o grupo Abradex, entra lá no Instagram, busca o arroba deles, é só botar Abradex, é muito simples. Então, assim, tem muita coisa boa. Você que quer ser um parceiro também da Abradex, tanto no Brasil como aqui nos Estados Unidos, faz contato com a galera lá. O marketing está doido para receber sua chamada, não é isso, Alê? É isso aí, cara. Eu acho que o caminho é esse. A gente tem um propósito, é de empresário para empresário. A gente vai tirar as dores da nossa audiência. E eu tenho certeza que muitos empresários que também querem tirar a dor da nossa audiência, querem instruir, mostrar como é que é o caminho para vencer na América, vão contactar a gente, vai estar com a gente nessa jornada, Douglas. Exatamente isso. Eu também não posso deixar de citar um dos nossos parceiros, que é dono aqui do espaço onde a gente faz essa gravação, que é a Just Production. Então, a gente vai marcar eles aqui, vamos botar o contato deles. É um parceiro aqui que a gente fechou essa parceria. Então, curte eles lá também, acompanha, siga eles. E é isso, gente. Olha, estamos caminhando para o final. Entregamos muito conteúdo interessante. Eu tenho certeza que você está sendo impactado desde o início. Eu peço a você, curta o nosso episódio, comenta no nosso episódio, compartilha com amigos que precisa saber. O YouTube é passado o episódio completo. No Instagram, no TikTok, nas outras plataformas, a gente coloca corte. Então, se você gostou de um corte aqui e quer ter mais interação, por favor, vá lá no YouTube que você vai saber tudo que nós falamos. Tem muita coisa boa para você, não é isso, Alê? Cara, que maravilha, Douglas. Estamos aí. Essa é a grande jornada, né, meu amigo? A gente não. Cara, vocês vão ver muita coisa boa acontecendo aqui no Pod for Work. Muita gente boa vai passar aqui, Douglas, nessa mesa e vai conversar com a gente também. Como já tem tido. Muito bons profissionais já sentaram aqui com a gente na bancada e vai continuar sentando. Alê, sempre a gente faz uma pergunta para o nosso convidado. E eu quero fazer uma pergunta diferente para você. E eu gostaria que você me dissesse assim, uma pessoa que você admira, viva ou morta,
que você gostaria de almoçar ou jantar com essa pessoa? Fala aí alguém que você tem uma admiração e gostaria de ter um encontro. Cara, é aquela história que muitos vão se identificar. A família é muito importante, né, cara? Família e, e eu sempre, graças a Deus, eu sempre aproveitei muito a minha família. E o meu pai, infelizmente, não está mais aqui nesse plano, né? Nesse plano, mas eu definitivamente gostaria de ter mais uma oportunidade, não para pedir perdão, nunca precisei, a gente sempre se deu muito bem, e nem para chorar alguma coisa. Eu só queria nesse plano mostrar para ele que eu consegui atingir muitos sonhos que ele tinha para Incrível, mim muito bom, e eu atingi. Eu tenho certeza que ele está excelente, vendo isso no plano espiritual também. excelente, excelente. E para você, meu amigo Douglas? Bom, então, eu assim, graças a Deus tenho meu pai vivo, né? A família tá tudo bem. Mas, cara, eu tenho um desejo de almoçar ou jantar, ter um momento com uma personalidade e que eu sei que eu vou ter. É um cara que tá vivo e eu não tenho dúvida que eu tô no caminho para que o meu alinhamento se cruze com ele. Nicolas Ferreira. Para mim, esse é uma grande referência hoje do Brasil. Esse, não vou chamar de garoto, mas esse homem, que é um jovem homem, esse cara é uma referência hoje nacional e internacional. Eu tenho certeza que em breve eu vou ter a satisfação e o prazer de almoçar com ele. E eu vou mostrar esse vídeo aqui que eu estou gravando hoje, ó, dia 18 de abril de 2025. Nicolas, eu vou almoçar com você. Maravilha. Olha aí, já tá com o propósito e a disciplina É isso. preparada já, Uhum, né? Já foi anunciado. é Tenho isso aí. certeza que um dos nossos ouvintes também já vai fazer um share e vai dizer, olha aqui, Acredito. escuta Uhum, esse corte aqui, Nicolas. é isso. Tá bom, acho que estamos indo para o final, né, Douglas? Eu É acho isso. que já entregamos a nossa mensagem, agora vocês já conhecem também mais da gente. Acho que é importante vocês saberem quem nós somos É e verdade. para onde nós queremos ir. Acho que é importante passar a nossa missão e valores também dentro do Pod for Work. É isso. E se você quiser caminhar com a gente, é só vir. Obrigado, gente. Um abraço para vocês aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.